pregadorzinho, né? Que você deve pregar, é viver aquilo que você prega. E esse é o maior desafio do pregador. O maior desafio do pregador é viver o que ele prega. Por quê? Porque nós pregamos muito mais do que nós somos. Eu não estou falando o cara que ocupa o microfone para pregar, o pregador da noite ou do dia, não. É que nós pregamos o tempo todo. Nós pregamos o tempo todo. Terça-feira você pregou muito, não foi, Davi? Agora, quem está ali, é o primeiro aluno, o primeiro ouvinte da sua pregação, é você mesmo. Nessa terça-feira nós não tivemos reuniões em grupo, mas eu sei que Deus preparou aí alguns lugares, visitas, aconselhamentos, né? Eu mesmo cheguei quase mais de meia-noite em casa, vivendo esse organismo que nós queremos viver, para que a gente possa olhar, sim, para o fraco, entender que em muitos pontos nós também precisamos ampliar o tempo todo o conhecimento. Alguém me mandou uma postagem, uma pontuação esses dias de uma postagem, dizendo que eu coloquei que a nossa escola, a nossa aula, a nossa classe de aula aqui, temos vários alunos e nós não temos certificado de conclusão. Por quê? Porque a palavra é infinita. Se você pegar algum estudioso, algum teólogo, algum dia, ele falar o seguinte, ó, acabou. Quem estava ministrando lá no encontro que a gente foi no sábado, dentre tantas coisas no currículo dele, ele coordena, é reitor da faculdade mais conceituada de teologia do Brasil até o momento, que é o Mackenzie. E ele estava lá e falando o seguinte, olha, quando olho para a palavra, eu tenho que olhar para ela e dizer que eu não sei. Eu tenho que me colocar, por quê? Porque a palavra ela é mais, muito mais daquilo que eu prego. E quando eu prego, eu preciso alinhar o meu ouvido com a minha pregação e clamar, como esse capítulo aqui termina, clamando. Paulo termina clamando, pedindo oração, para que Deus, em graça, pelo Espírito Santo, conceda a nós a graça de viver o que nós pregamos, que a gente saia de algumas saias justas, que muitas vezes nós somos pegos, de situações controvertidas, querendo nos pegar e nos encurralar de algum sentido, porque a fé é simples, a fé é Cristo, Cristo em nós é a esperança da glória, a gente, como filhos de Deus, estamos voltando para casa, nós não somos pessoas com o alvo de ir para o céu, somos cidadãos enviados do céu para a terra para cumprir um propósito. É assim que todo aquele que é filho de Deus entende. Ele não está aqui galgando a salvação. Não, o Espírito Santo comungou, ouve esse versículo 5 aqui, algum dia na vida dele, a pregação do Evangelho chegou até ele, na porta dele, de algum momento, e o Espírito Santo testificou. Quantos de nós, ao ler a palavra de Deus, às vezes molhamos as páginas com lágrimas? Por quê? Porque ali tem um conhecimento sendo buscado, mas naquele momento o Espírito Santo começa a revelar verdades ao nosso coração. Então, os ateus, todos eles são teólogos. Então, o conhecimento eles têm, da leitura eles têm. Agora, para que o Espírito Santo processe dentro dessa pessoa que tem o conhecimento, ele precisa reconhecer a porta. Ele precisa receber o acesso. E o acesso é Cristo. Esse versículo, eu falei do 5, né, mas não é o 5, é o 4. E eu vi uma postagem do irmão Ailton, eu acho que tem tudo a ver com esse versículo 5 aqui, irmão Ailton, sobre para que Deus, paciência, consolação, vos conceda o mesmo sentimento. Amém? A gente está fazendo aquela gravação, eu queria que o senhor usasse. Amém. Eu acho interessante porque a igreja de Cristo, ela é um corpo, e um corpo em sintonia, não é um corpo fora de sintonia. E um corpo em sintonia, ele não tem o mesmo pensamento, porque não é uma máquina, é um corpo. Mas o corpo, igreja de Cristo, tem que ter o mesmo sentimento. Quando nós olhamos os profetas falando
da salvação, do plano de Deus, de inúmeros milagres que Deus fez, grandes coisas que Deus fez para preservar um povo que Ele mesmo, o próprio Deus, escolheu para si. Desde o princípio, desde a história do grande dilúvio, quando Deus faz aliança com Noé, e dali Ele poupa a família de Noé inteira, e a Bíblia é bem didática que a aliança de Deus não foi com a família de Noé, foi com Noé. Deus fez aliança com Noé. E a família de Noé, junto com Noé, é salva por causa da aliança que Deus faz com Noé. Milhares de anos à frente, nós vemos o apóstolo Paulo falando e testificando desta mesma graça, da mesma salvação. Nós vemos nos evangelhos escribas, homens tirados a sábios, fazendo pergunta para testar Jesus. Fazendo perguntas capciosas, perguntas de, como o irmão Adilson falou aqui, de levar para um beco, como a Bíblia diz, um beco fechado, para levar o pirrairote que a Bíblia fala. E Jesus respondendo eles com sabedoria e mansidão de espírito. Uma delas, e eu vou entrar no parênteses que o irmão Adilson abriu aqui da postagem, uma delas é quando eles perguntam para Jesus sobre a ressurreição, sobre o casamento, sobre a mulher que casa com um, com dois, com três, com quatro irmãos da mesma família, porque a lei determinava que tinha que casar para assim dar continuidade ao sangue daquele primeiro marido. Então, eles perguntam para Jesus dizendo o seguinte: e na ressurreição, quando forem ressuscitados, qual destes é o marido desta mulher? Então, Jesus responde com sabedoria para eles e muita paciência. Às vezes eu converso com a dona Jana em casa, minha esposa, ela diz assim: paciência, nós temos que ter paciência porque o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, essa vertência, essa virtude de Deus é de paciência e sabedoria. Jesus responde: na ressurreição não é como nos dias atuais. Lá, quando ressuscitados, serão como os anjos. Nem se casam, nem se dão a casamento. Então não tem esse negócio, até porque o Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus dos vivos. O que isso significa? Que nós temos que nos esforçar, buscar a fazer algo, a viver algo, enquanto estamos nesta vida. E aí, quando eu leio estas passagens do Evangelho, eu me coloco de joelho diante da palavra, porque a revelação que me vem é que esta terra, este universo aqui onde nós estamos, espíritos que têm um corpo concedido por Deus, é um ambiente de purificação. Eu não tenho outra revelação a não ser essa. Eu não tenho outra resposta do porquê que eu estou aqui, do porquê que Deus me designou para este universo, para esta terra aqui, e me concedeu um corpo, a não ser para um propósito de purificação da alma. E quando nós vemos Paulo falando sobre o amor, e testemunhando do amor, da fé, da esperança, e Paulo ratificando e afirmando, está lá no 1 Coríntios, afirmando que o maior, o sentimento principal de todos é o amor. Por quê? Porque quando, certa ocasião, fariseus, homens sábios, perguntam a Jesus sobre o grande mandamento, ele diz: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, e tem mais um também de igual modo: amarás o próximo como a ti mesmo. E eu me peguei refletindo, não há um ser vivente que tem raciocínio, que tem alma pensante, que queira o mal para si. Todos nós buscamos o bem o tempo todo para nós. E olha o conselho que é dado pelo Cristo, aquele que foi para a cruz por causa de todas as injúrias nossas, até mesmo as minhas e as suas, que nem lá estávamos ainda encarnados, e dos que ali estavam presentes, e ele foi para a cruz. Será que tem ato de amor pelo próximo maior do que esse, igual a esse? Não tem. E às vezes eu fico olhando os crentes, os cristãos, muitos de nós, declarando, professando a fé em Jesus Cristo, e eu fico olhando e eu começo a pegar me pensando, eu acho que ainda continuam na sua maioria, e continuamos assim, e vamos continuar até o dia da grande revelação de Cristo,
debaixo daquela palavra que o Cristo disse na cruz: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E tem muitos que mesmo andando pelas Escrituras, ouvindo as Escrituras, estudando as Escrituras, ainda continuamos sem saber o que estamos fazendo. Mas uma coisa interessante eu percebi: no momento em que Paulo fala do amor, eu percebo ali o mesmo sentimento que estava no Cristo, respondendo aos fariseus, estava em Paulo, no corpo, Paulo, apóstolo, falando sobre a fé, o amor e a esperança. O mesmo sentimento. O sentimento que habitou no Cristo, no seu ministério terreno, enquanto encarnado, antes e até chegar na cruz, esse mesmo sentimento estava habitando em Paulo, o apóstolo, falando aos coríntios sobre esse mesmo entendimento, ou amor ao próximo, amor um pelo outro. É o que une a igreja de Cristo. De nada adianta nos reunirmos aqui, quintas-feiras após quintas-feiras, e sairmos daqui e não entendermos que o que nos une não é esse encontro aqui, é esse sentimento chamado amor de Cristo dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de cada um de vocês. E agora eu abro e fecho um parênteses rapidamente. Este amor não tem nada a ver com pegajoso, com a proximidade, ou vou usar uma palavra meio chula aqui, mimimi. Não é isso não, é a capacidade de buscar entender o outro, o próximo, e se colocar no lugar do outro, configurando assim a palavra chamada empatia, que é se colocar no lugar do outro, não sendo você, mas sendo o outro. Quando Cristo vai para a cruz, dando o maior exemplo de amor para esta humanidade pecadora, ele vai para aquela cruz não sendo Cristo, mas sendo eu e você, como se fosse, se colocando no lugar do outro, sendo o outro, sentindo a dor do outro, sentindo a necessidade do outro. E eu vejo muito, eu tenho assistido palestras na empresa onde eu trabalho, tenho assistido várias delas em redes de canais do YouTube, falando sobre empatia, mas é um tipo de empatia em que o camarada quer se colocar no lugar do outro, não sendo o outro, mas sendo ele mesmo. Isso não é empatia. Empatia verdadeira, a empatia que manifesta o amor de Cristo dentro do ser humano, é quando você se coloca no lugar do outro, sendo o outro, sentindo a dor do outro, como se fosse você ali. Isso é o que une, isso é o que move a igreja, isso é o que torna uma igreja forte, porque eu não preciso bajular o meu irmão, eu preciso amá-lo, eu preciso estar sensível através de uma fala, de uma comunicação, de uma escrita, até de um status de WhatsApp, que é a coisa do momento, o full time do instante. Eu perceber que, opa, meu irmão está precisando de uma palavra, ele está precisando de algo. Ô irmão, está tudo bem aí? E aí, se ele tem essa visão, e se o Espírito, de fato, ele está em comunhão com você e você em comunhão com o Espírito, ele vai se abrir, ele vai se apoiar em você, porque você não está por cima, mas você está embaixo, na posição de suporte. O suporte, numa linha geral da palavra, não é o que pendura você, é o que segura para você não cair. Mas Deus foi muito enfático em trazer esse exemplo aí. Glória a Deus, por isso eu fecho parênteses. Aleluia. Amém. Uma das observações que a gente vê sobre o amor é uma coisa assim, é ruim a informação que eu vou passar, mas muitas vezes as pessoas querem amar e se colocar no lugar onde ela vê uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de vantagem, uma possibilidade de aparecer. Essa já é o entendimento errado. Eu digo isso porque sempre Deus, ele nos dá oportunidades. E uma delas foi hoje. Eu achei assim, Deus tocou no meu coração mesmo, de fazer algo por um irmãozinho que vende cocadas.
Aí ele chegou e tal, a gente comprou uma cocada, duas. Aí depois eu fui pagar e eu paguei um valor maior. Ele falou, não, mas eu não tenho troco. Eu falei, não, mas pode ficar. Ele falou assim, mas é de coração? Eu falei, você não precisa perguntar. Isso aqui é secreto seu e Deus. Ele falou assim, deixa eu ir embora, senão eu vou chorar. Preciso ir para casa. Essas oportunidades a gente precisa entender. Ele não é da nossa igreja. Eu não sei onde ele mora. Mas essa empatia ministrada pelo Espírito é tão legal, é tão gostoso de você viver isso. Por quê? Ah, mas vou fazer uma oferta aqui, esse cara nem vai congregar na minha igreja. Quando a gente vê outra igreja, outro ministério prosperando, talvez pode gerar dentro de nós ainda, mas será que aquilo é de Deus? Será que aquilo é certo? Será que é correto? Eu ouvi essa frase muito interessante lá no seminário, e o pastor falou assim, ó, Deus não é evangélico não. Eu preciso falar para vocês que Deus não é evangélico, então Deus ele faz onde ele quer, da forma que ele quer, e precisa de pessoas sensíveis, sintonizadas naquilo que ele quer fazer. E o grande problema, nós aqui no domingo eu terminei orando, nos arrependendo como igreja, de muitas vezes olhar para a palavra e querer tirar da palavra o que eu estou precisando, o que eu estou querendo fazer com ela. Então, peraí, a gente gerou um tema, a gente vai ter uma reunião na próxima sexta-feira, o homem, no sentido de humanidade, não é sexo masculino, o homem e o dinheiro. Então agora eu preciso encontrar na palavra o que eu quero falar com o dinheiro. Não, é tirar a expectativa humana e olhar para a palavra, o que ela fala sobre essa espécie, sobre esse gênero. E olhar para a palavra e nos colocar para que Deus nos alinhe. Quem teve as revelações quando colocou a cabeça na pedra? Jacó? Quando deitou na pedra e teve revelação do céu? Mudou a pedra? A palavra? Não, que teve que se encaixar é a cabeça. Então muitas vezes nós não queremos que a nossa cabeça seja receber as pancadas para se adequar à palavra de Deus, mas nós queremos pegar a palavra de Deus, quebrar ela, desestruturar a palavra de Deus para nos atender. E o amor é uma dessas facetas que nós temos facilidade muito grande para poder inverter o sentido real do pelo qual nós amamos. O Mailton falou que ninguém, por mais que ele não se goste, ele faz algo de mal contra si mesmo. Então, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. A gente tem visto nesses últimos dias o tema suicídio, né? Muito em alta, com muitos comentários, até entre lideranças, pastores, o tema suicídio. Mas a pessoa, quando ela vai para esse caminho, ela não está indo, segundo os psicólogos, os psicanalistas, eles não dizem que a pessoa está fazendo mal para ela. Ela mesma está dizendo, eu preciso dar uma solução para mim. Eu preciso fazer algo de bom. Eu preciso deixar a minha esposa em paz. Eu preciso deixar o meu patrão em paz. Então, ou seja, ele não está fazendo algo ruim na cabeça dele, naquele momento. Ele está fazendo um bem para uma outra pessoa. E no 13 aqui, para encerrar essa primeiro parágrafo, né? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz em crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, fazer algo através da vontade de Deus. Nós já aprendemos nesse mesmo capítulo que nós não sabemos fazer o bem. Por quê? Porque não existe bem não existe bem a não ser o bem absoluto, que é Jesus se colocando no nosso lugar e dizendo, isso é bem, faz agora, eu quero ver se você consegue fazer. Isso é bem, é se entregar, não no lugar de 1, 2, 3, mas se entregar no lugar de todos os destituídos, de todos que erraram. Então, quando nós olharmos, né, para o necessitado, e o necessitado, irmão, não é aquele cara que não tem o que comer, não tem o que vestir.
você pode ter um necessitado dentro da sua casa, com as contas pagas, com o armazém lotado. Você pode ter 50 quilos de arroz, 10 para você e 40 para doar, mas lá dentro da sua casa pode ter um necessitado. Dentro do seu oikos pode ter um necessitado. E isso fala muito conosco. Por quê? Porque a nossa casa, as pessoas mais próximas, é o grande centro de treinamento de amor. Porque pelo fato que eu conheço as reações do Júlio, então muitas vezes eu me privo de amar. Por quê? Porque eu conheço. Ele está chateado agora, daqui a pouco ele vai melhorar. Ele está mal-humorado hoje, mas amanhã vai melhorar, depois vai melhorar. Isso é só um momento. Mas nunca nós vamos amar as pessoas porque elas estão simplesmente, entre aspas, carentes. Mas é porque é uma direção da palavra. É uma direção de quem está indo para servir, de quem está indo para amar, né? De muitas vezes, eu tenho ouvido isso e tentado praticar, de muitas vezes ser invasivo, de perguntar, de dizer, né? De afrontar, no sentido, né? De confrontar, melhor dizendo, para dizer, olha, isso não está legal, não está certo, né? Teve uma pessoa que eu conversei e eu falei sobre se ela sentia um desejo. Ela está praticamente um desigrejado. Eu falei, você não sente um desejo, né, de ajudar o ministério? Você acredita nesse projeto? Acredita nessa visão que Deus tem nos dado para olhar para a palavra e tal? Ele falou assim, cara, é tudo que eu quero. Eu falei, mas você acredita nisso? Você acredita no ministério? Acredito. Eu falei, por que você não faz nada? Por que você não faz nada? Por que você não manifesta? Por que você não coloca o ombro de baixo? Porque quando nós acreditamos de fato, nós fazemos. Quando nós amamos a nós mesmos, nós temos uma boa referência para amar o outro. Então, amar o outro é amar como a si mesmo. Teve umas 2 quintas-feiras, nós perguntamos aqui um a um: o que você tem feito para se amar? Como que você tem se amado? Nunca parei de pensar nisso. Não, mas você tem que ter alguma informação de como você está se amando, como que você está se cuidando, quais são as características que vêm na sua mente para dizer para você, você está se amando. Por quê? Porque o amor aqui ao próximo tem uma referência, qual? O amor que você tem por você. Se você tiver um amor por si mesmo, você vai morder, você vai cortar, você vai falar mal de você, você não vai cuidar da sua saúde, você não vai cuidar da sua aparência. Então, são essas referências aí que servem para poder servir o outro. Sempre quando fala em amor, sempre a gente lembra de algo social. E muitas vezes nós olhamos para a pessoa carente, nós já falamos isso daqui sobre necessidade e gosto, né? Gosto é uma característica pessoal. Então, o meu gosto é o quanto eu posso pagar. Agora, a minha necessidade é a necessidade básica. Então, a necessidade de calorias diárias aqui, todos nós, se a gente fizer o cálculo pela quantidade de quilos que cada um tem, já vai chegar rapidinho na quantidade de calorias que precisa diariamente ser ingeridas. Agora, quando eu falo de gosto, aí já não é mais uma necessidade. Então, eu posso ingerir 2.000 calorias de arroz, feijão, alface, um bife, ou eu posso ingerir 2.000 calorias num prato que custa R$600 ou mais. Aí já não é necessidade, é gosto. Então, quando nós olhamos às vezes para o necessitado, a gente só olha, vamos supor, para uma das facetas, só para o estômago. Só para o estômago. Então, o estômago é arroz, feijão, mas tem mais. Tem mais necessidades que não é o estômago. Por quê? Olha para você. É só o estômago que está aqui? Não, o corpo está vestido, está banhado, né? Quem pôde fazer isso, né? Hoje, tomar um banho, passar um perfume, né? Passou em algum lugar, ou às vezes comeu alguma coisa. Então, tem muitas outras necessidades. E fazer isso com alegria. O versículo 13 deixa muito claro que tem de redundar em nós um gozo. Que é gozo? Alegria por fazer, alegria por servir, alegria por semear na vida de outra pessoa, sabendo que eu não sou um solucionador de problemas, mas eu sou um canal pela qual Deus deseja resolver alguns problemas. Então nunca sou eu. A Bíblia nos ensina a olhar para o outro sempre apesar
de mim. Olha, Júlio, eu preciso fazer um agradecimento especial, tem que mandar fazer um quadro e colocar sua foto, porque eu estava carente mesmo e você apareceu na minha casa. Não foi eu, foi Deus que fez por você, e eu estava naquele lugar, eu estava sensível, eu tinha o recurso, então Deus usou o recurso que Ele me deu para ser mordomo, para chegar até você. Então é por isso que nós precisamos de cada vez mais estar mais sensíveis. Primeiro, dentro de casa. Segundo, na nossa comunidade de fé, que é aqui. E terceiro também, para os de fora. Na empresa, na rua. Nós vamos ter oportunidades em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Então, quando nós olhamos com um pouco mais de seriedade para esse tema, a gente coloca um espelho na nossa frente e a gente começa a perceber algumas deficiências em nós. Porque se você ainda não tem um espelho para se olhar, quebrou o seu espelho e você está olhando o outro que não faz, você não é forte. Infelizmente, você ainda é fraco. Você é fraco porque a tua referência é o outro que precisa, mas a nossa referência é aquele que fez o bem maior. Numa das nossas reuniões, num culto no lar, estava falando sobre perdão, liberar perdão e aquela coisa, aquilo começou um pouco assim me gerar um incômodo, né? Mas que perdão é esse que nós podemos liberar? E por que eu não libero? Cara, se eu não libero é porque eu sou egoísta. Se eu não perdoo é porque eu sou arrogante. Ou eu não conheço quem é o dono do perdão. Eu não conheço quem me perdoou com um perdão que tudo que eu fizer para ele, eu vou conseguir pagar. Então agora, por que eu não vou perdoar o Charles? Por que eu não vou perdoar a Mônica? Porque é o seguinte, quem está errado é ela. Ela que está errada. Então, se ela está errada, tem que pedir perdão. Como isso? Não funciona isso para aquele que é forte. Porque aquele que é forte, ele se coloca no lugar daquele que ofendeu. Eu falo sempre aqui um exemplo de um casal. Eu e a Verônica somos cristãos, somos filhos de Deus, nós olhamos para a palavra, nós queremos que a palavra nos molde diariamente. Mas por um motivo ou outro, a gente se feriu, fez algo que não gostou, chegou no horário que não estava combinado, e a partir dali surgiu o desencontro, o estresse. E agora, quem vai pedir perdão primeiro? Quem vai se humilhar primeiro? Mas ela é crente, eu também sou. Ela é serva de Deus, eu também sou. Então nós vamos entender que num casal, embora os dois são tementes a Deus, o que vai pedir perdão primeiro é o que estiver mais próximo de Deus. Aquele que estiver mais forte é o que tem que pedir um perdão primeiro. Quem semear o perdão primeiro é o seguinte: o perdão não é meu, então está aqui, tá perdoada essa situação. E o próximo também. O próximo erro também, porque nós erramos. Nós cometemos falhas por conta da falta do conhecimento. 14 em diante. Eu próprio, o apóstolo Paulo dizendo: meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória de vocês, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para com os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente aos gentios, por palavra e por obra, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, arredores até ao Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão.
Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora não tenho mais lugar nestas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós. Depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia, mas agora vou eu para Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios forem participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, pregação, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Davi? Julião? Comentário? Verônica? Gabriel? Júlia? Mônica? Jane? Comentar algo? Charles? Will? Cadê você, Will? Tem aqui. Anotado, né? Glória a Deus. Basicamente, algo que eu achei bem interessante. Todo mundo me ouvindo? Ei, aí, pronto. Algo que eu achei bem interessante, que está escrito assim, ó. Lá no finalzinho. Esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo antes aqueles que não tiveram notícia dele, e compreenderão-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. E algo muito legal, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Paulo está dizendo que ele prega o evangelho em lugares onde a palavra não tinha chego ainda, porque onde já chegou não havia necessidade dele. E a gente vê Jesus fazendo exatamente a mesma coisa. Jesus ele vai dormir na casa das pessoas que roubavam, dos doentes, justamente para levar o evangelho a essas pessoas. E ele fala que aprouve, pareceu bem a Macedônia levantar uma oferta para os judeus pobres, para os santos judeus pobres em Jerusalém. Ou seja, com a pregação desse cara, com o anúncio do evangelho, os gentios, os que estavam fora,
Esses caras entenderam que, como eles estavam sendo enxertados na árvore, como nós já vimos, era importante para eles cuidar daqueles santos que estavam passando necessidade. Não foi Paulo que levantou essa oferta, mas Aprouve e a Macedônia levantaram uma oferta em prol dos judeus que estavam necessitados. Cara, isso é muito legal porque a gente vê... Eu estou tentando achar um outro versículo aqui, que é muito legal, que ele diz assim, vocês que estão possuídos da bondade. A palavra possuída, ela significa algo espiritual que te domina. É o 14? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, ao vosso respeito, de que estáis possuídos da bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Cara, o que eu entendo com isso é que a bondade que nós temos, ela não vem de nós. O que Aprouve a Macedônia não veio deles, mas eles entenderam tanto o evangelho que eles foram possuídos pela bondade. A bondade nós sabemos quem é. E através disso eles conseguem sentir no coração de entender, eu que sou gentil, eu que estou de fora, que fui absorvido pela árvore, eu devo cuidar também dos outros ramos mais velhos. Isso é muito legal. Pastor? Amém. Queria comentar só o 17 aqui, por conta do nosso horário. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, as coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazê-los obedientes aos gentios, por palavras e por obras. Mas, eu estou só colocando um link aqui, mas, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Como isso precisava colocar num banner, num outdoor, acho que na frente de todo e qualquer pregador, para que ele entenda isso, para que a gente venha entender que a gente nunca ouse dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Que eu nunca ouse dar um conselho que Cristo não tenha feito. Nunca ouse fazer uma pregação que Cristo já não tenha feito por nós. Qual que é a tônica? O amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor do Filho, Cristo, ao Pai é muito maior do que a gente pode viver aqui. É por isso que o amor é dele para conosco. Agora, o amor nosso para com os nossos irmãos são fragmentos desse amor. Deus permitiu que os seres humanos fossem dotados de bondade de Deus emprestada por Ele. Emprestada. Deus emprestou bondade a todos os homens. É por isso que nós temos pessoas que não temem a Deus, que são bons. Porque você já pensou que todo aquele que não teme ao Senhor, ele fosse dotado de desejo maligno para acabar com tudo? Imagina como que seria o trânsito. Não, pensa. Como diz o irmão Ailton aí, incircunciso, o que você vai fazer comigo agora? Vou passar por cima. Não é? Como é que eu vou fazer agora? No troco, passar no troco. Como que esse cara vai passar o troco para mim? Então, bondade de Deus é atributo de Deus liberado a todos os homens.
Por isso que tem um salmo, eu não me lembro qual que é o capítulo e o verso do salmo, mas eu me lembro a passagem que diz que a misericórdia, ou melhor, as misericórdias de Deus, elas estão por toda a terra. As misericórdias de Deus estão por toda a terra. Então, o que isso significa para nós cristãos entendermos? Que não é esta graça derramada sobre toda a terra, ela não é alcançável somente a nós cristãos exclusivo ou com exclusividade. Esta misericórdia de Deus que está sobre toda a terra, ela cobre também aqueles que não têm temor. Esse temor não é medo de Deus, é reverência, respeito, obediência à sua palavra. Mesmo sem ter esta obediência à palavra de Deus, mesmo sem ter esse temor, a misericórdia de Deus vai sobre eles. E este benefício da misericórdia de Deus ir sobre estes, não beneficia só eles. Isso que é maravilhoso. Este benefício vai e retorna para aqueles que o temem a Deus. Por isso é que por isso que eu cada vez eu me dobro mais diante da palavra. É por isso que a palavra diz que Deus não é Deus de mortos, é de vivos. É por isso que nós, muitas das vezes, nós não percebemos isso. Mas muitas das vezes nós somos agraciados, abençoados com algo que precisa para a existência, para a sobrevivência do nosso corpo humano nesta terra, vindo de alguém que nunca cruzou os pés numa congregação, nunca subiu ao batente de um lugar que nós o denominamos de igreja, que é essa congregação, o local de reunião para falar sobre as coisas de Deus, para meditar na palavra de Deus. Ele nunca cruzou os pés num lugar desse. E quando você menos espera, vem algo da mão dele e te agracia. Por quê? Por causa destas misericórdias de Deus, é por causa da riqueza da misericórdia de Deus que está sobre toda a terra. É sobre, a terra está debaixo da misericórdia. Ela alcança o que teme e o que não teme a Deus. Um exemplo mais evidente é quando Deus derrama a chuva sobre a terra. Ele não faz chover só na terra do crente fiel, nem também só na terra do ímpio que não teme a Deus. Ele faz chover sobre toda a terra. E então o teu cercado, o teu campo está aqui, e o do outro que não teme a Deus está ali, dividindo apenas com um fio de arame. E a chuva cai sobre todos e a terra fertiliza e fecunda da mesma forma, tanto o teu que teme a Deus quanto ao que não teme. Porque as misericórdias dele é sobre toda a terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para finalizar o 32 e o 33, a finalidade do apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, escrevendo aos irmãos que já estão ali no caminho de serem fortes, se fortalecendo na palavra, para que tenham atitudes conforme a palavra e não conforme o que eles queriam. Então a palavra fim, ela tem o quê? Finalidade, né? Fim não é que acaba, não, é objetivo, é a finalidade pelo qual ela está sendo enviada. Então a fim de que pela vontade de quem? De Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar com vocês. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Quando um texto está dizendo, terminando com uma declaração desta e dizendo amém, é incondicional, é verdade. É dessa forma que eu acabei de falar. Não, mas não tem um pormenor, não. Amém, exatamente. Olha, se você não entendeu, volte e reveja as linhas anteriores. Está escrito aí. O grande problema hoje, eu acho que é o problema que nós estamos vivendo agora nesses dias, na política. Interpretação da lei. Nós temos a lei exposta, nós temos os preceitos à nossa disposição, mas nós não nos dedicamos a interpretar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, quando nós estamos caminhando, eu digo que Deus está nos refazendo aqui. Às vezes, acho que foi o Davi um dia que falou assim, eu não sei, domingo que vem, o que será que vai ser desfeito na minha vida?
na outra quinta-feira, o que será que vai ser desconstruído? Esse próprio capítulo que nós estamos terminando aqui na semana que vem é uma desconstrução de muitas coisas. É desconstruindo conversas, ensinamentos que o camarada ele pensou numa finalidade que não é essa, a vontade de Deus. Então ele colocou uma finalidade, aí ele traçou um caminho para que aquela finalidade dele fosse cumprida. Então há uma proposta que não é da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fere, ele ignora. Ele usa de um tal poder, chamado poder de autoridade sobre as pessoas, para dizer: quem é você? Fica quieto. Cala a boca. Talvez não com palavras tão explícitas, mas as atitudes dizem isso. Não te atende. Não, você não tem nenhuma possibilidade numa reunião dessa de você poder expor uma pergunta, um pensamento. Então, na verdade, se aqui ninguém pudesse falar assim, eu quero pontuar algo, e fosse proibido, é um cala-boca. Fica para lá. Fica com as suas conversas para lá, porque aqui eu tenho a minha visão. Porque se a sua visão estiver dentro da palavra, pode ser que você interprete algo que nós aqui não estamos enxergando. Quando eu olhei para esse a humildade precede a honra, que você foi um pouquinho mais embaixo, e eu vi que o camarada que é humilde é o cara que carrega o peso da honra, eu falei, meu Deus, como é que explica isso para o cara que fala a honra como benefício de Deus sem passar pelo peso da humildade? Porque o camarada só quer pregar a honra, então ele tira o cavalo, joga o cavalo fora, dispensa o cavalo, vamos ver o que está na carroça. A carroça é honra. O que está na carroça é ouro, como estava aqueles tantos ouros e prata na carroça e na carruagem de Naamã, que foi o que corrompeu o Geazi. O Geazi foi corrompido. Então você olha para essas pérolas da palavra de Deus, e nós podemos olhar e dizer o seguinte: o cavalo foi dispensado. A humildade que iria preceder de fato a honra, agora já o cara não pode usar como honra. Ele usa a palavra honra, mas a ideia é uma barganha. A palavra é honra, mas o certo é uma troca. Então que cada vez mais eu oro, e o clamor de Paulo aqui no 30, e rogo-vos, irmãos, por amor e por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que sejamos livres dos rebeldes que estão por aí. E que esta minha pregação, que essa minha administração, de que esta minha oratória, que em Jerusalém eu faço, que nesta congregação eu faço, seja bem aceita pelos santos. É muito maravilhoso quando você olha para a palavra de Deus, tem endereço, tem finalidade. Essa palavra, essa pregação é para equipar os santos. Está enviando uma carta para Roma, para uma igreja que está sendo estabelecida, e ele está com um propósito aqui. A finalidade é o quê? É trazer equipamento para vocês. É para que vocês se santifiquem, porque aquilo que não é santificado Deus não recebe. A separação, nós precisamos entender que a separação, mas durante muitos anos a igreja misturou tudo. Santificou o que Deus abominou e abominou o que Deus santificou. Então isso ficou muito confuso na cabeça de muitas pessoas. Pegou aquilo que só acontecia na balada e colocou na igreja. Pegou aquilo que era sacrossanto e colocou numa balada. Não dá para a gente olhar para essas coisas e não nos arrepender de coisas que nós já fizemos, já falamos, mas que a gente possa olhar para a palavra e dizer para ela: não mude. A palavra não é, eu não tenho capacidade de mudar a palavra, mas a palavra tem capacidade de me mudar. E eu convido vocês para a gente orar essa oração do versículo 30, para que a gente possa combater contra essas mentiras que muitas vezes são colocadas como verdade. Combater que muitas vezes entre nós mesmos possa surgir alguém e dizer: não, mas não é assim.
Vamos ler a palavra e vamos ver como que é. Não é porque você está vendo errado, então vamos ver junto comigo. Vamos ver para onde que o texto está nos direcionando, onde que a palavra de Deus está nos levando. E nós temos aqui, junto conosco, o autor desses textos aqui, que pode comunicar coisas maiores para nós. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós sabemos que tu és Pai, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, como aqueles que ainda estão engatinhando, nós sim olhamos para a tua palavra e tiramos os excessos, nós nos desarmamos e jogamos fora algumas bagagens que muitas vezes nos acompanharam, muitos trocadilhos pseudo-cristãos que muitas vezes dava a entender, mas não era. Dava para falar, mas não era para falar. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra, ela é poderosa. Ela é mais penetrante do que uma espada pontiaguda que corta dos dois lados. E ela penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, e ela é apta, a tua palavra, ela é apta para discernir se pensamentos são bons ou se são maus. Então, pela tua palavra, ó Espírito Santo, com o amor que o Senhor tem pelos santos reunidos nesta casa e de todos quantos ainda chegarão, e tantos quantos ainda o Senhor vai nos permitir tocar, que com esta fidelidade à tua palavra, no processar do teu Espírito, no abrir da nossa boca, seja proclamado o Evangelho da verdade. Não nos permita, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem liberado neste lugar, que a gente seja enganado. E também que nós não venhamos enganar a ninguém por falta de entendimento, mas que venhamos, Senhor, como diz a tua palavra, ao profeta Oséias, que a gente prossiga, conheça e continue prosseguindo em conhecer a tua palavra. A tua palavra sim é um oceano infinito de conhecimento, de entendimento, onde nós queremos, Senhor, não apenas surfar, mas nós queremos ir profundo, nós queremos mergulhar na tua palavra para nos tornarmos totalmente dependentes da tua palavra, que nenhuma atitude, que nenhum ministério, que nenhuma oração, que nenhuma pregação aqui entre nós seja gerada na superfície da tua palavra, mas que nós venhamos, Senhor, como os teus filhos, desejosos, sedentos pela tua palavra, mergulhar em águas profundas, caminhar em níveis profundos, aonde o teu Espírito comece a liberar em nós. Comece a liberar no nosso interior aquilo que na superfície nós não conseguimos ver. No carinho, na bajulação, como disse o irmão Ailton aqui, que somente pela bajulação nós vamos nos tornar manhosos, nós vamos nos tornar queridinhos, mas quando nós tivermos a revelação de que o amor macro supremo é o amor do Senhor por nós, numa cruz, e que ali o Senhor levou todos nós todos fomos carregados na cruz, e o Senhor assumiu todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas e enfermidades, seja na alma, no espírito ou no corpo. O seu sacrifício foi suficiente para levar sobre si todas essas coisas. Esta mesma palavra que é fiel e verdadeira diz que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldades, mas que nós tivéssemos um bom ânimo, um ânimo que vem do Espírito Santo que nos ama, para que nós sejamos corajosos, que tenhamos ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo, o dia que a gente está com vontade e o dia que a gente não está com vontade, o dia que talvez está indo tudo bem e o dia que não tem nada indo bem. É desta forma que o Senhor nos instrui a pregar o teu evangelho, que é uma loucura para o mundo, que é uma droga para o mundo, que é um tropeço para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus nas nossas vidas.
Eu te louvo e te agradeço, Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um e que cada um também possa, nessa oportunidade, contribuir com esse projeto. Amém.